Bom dia, pessoal. Eu e o Lauro vamos estar falando um pouco sobre a produção do feno, algumas recomendações, o que deve e o que não deve fazer. Então, o feno consiste em gramíneas ou leguminosas desidratadas, onde é retirado toda a água, umidade, a fim dela ter muitos nutrientes e durar por longos períodos, né? Aqui no Brasil, a desidratação ela é feita apenas com luz solar e vento, não necessita de máquinas para fazer esse processo. A ceifa da planta ela deve ser feita quando ela atinge o seu maior índice de nutrientes. Então vai ser ali por volta dos 35, 40 dias. Antes disso ela vai ter muita umidade. O que acontece? A planta ela fica muito fibrosa. A ceifa do feno ela deve ser feita quando a planta ela atinge o seu maior índice de nutrientes, que vai ser ali por volta dos 35, 45 dias. Se for feita a colheita antes desse tempo, ela vai estar muito úmida e vai ficar muito fibrosa. Normalmente 5 kg de feno por dia. A ceifa ela deve ocorrer quando a planta ela atinge o seu maior índice de nutrientes, que vai ser ali por volta dos 35, 45 dias. Antes disso, ela fica com muita umidade. E aí o que acontece? Ela vai ficar muito fibrosa e vai perder o seu valor de nutrientes. Normalmente 5 quilos já dá para suplementar uma alimentação de uma vaca. Em condições meteorológicas adequadas, o feno ele pode ser produzido em pouco mais de um dia, e essa produção consiste em 4 operações, que vai ser a ceifa, o viramento, o enleiramento e o enfardamento do feno. No enfardamento, o feno ele tem que ter um certo índice de umidade, então ele tem que atingir o ponto do feno. E tem um teste para isso. Tu pega um feixe de feno, torce ele e ele não pode verter nada de água. Pode fazer isso com a unha também, não pode ter nada de umidade. Esse é o chamado ponto do feno. A produtividade por hectare pode chegar até 20 toneladas com adubações e manutenção a cada corte. E nos períodos de seca, esse prado do feno ele pode ser usado para pastagem de gado, que vai aproveitar a forragem ali deixada, os resíduos, e também vai beneficiar com o adubo das fezes dos animais. Dando sequência à fala do Thiago, existem vários tipos de feno, sendo mais utilizado o feno do tipo Tifton 85, na qual ele possui uma raiz do tipo rizoma, que ela se prolonga por baixo do solo, o que isso facilita durante as intempéries do inverno, que ocorre a seca, facilita com que a planta não morra e prospere até a próxima colheita. E existem várias formas de armazenamento, sendo a mais utilizada em silos ou em galpões que sejam bastante ventilados e que esteja ao abrigo da umidade e da luz. O período ideal de colheita do feno varia de acordo com a espécie, sendo bastante comum entre 35 e 55 dias, na qual nesse período o feno já está com bastante folha e menos calo, o que facilita a digestão do feno no estômago do animal. E depois de 3 dias depois do corte, o feno já pode ser armazenado e está pronto para o uso. Um fardo de feno custa em média de 6 a 7 reais, sendo que durante o inverno ele tem uma alta demanda de venda, pois existe uma baixa produtividade devido à seca do mesmo.